Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Abacuque, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Amados, quando a gente começa lendo o livro de Abacuque, a gente vê o desespero que Abacuque está, porque ele clamava ao Senhor, clamava, e o Senhor parece que não ouvia, não é? Ele diz aqui: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Estava vivendo um momento de questionamento, porque as coisas estavam terríveis e realmente ele vinha sofrendo muito. Como profeta, falava ao povo, o povo não ouvia, né? Então, assim, realmente não era fácil, né, para ele. Ele estava ali falando com aquele povo do Reino do Sul, de Judá, falava, mas as pessoas endurecidas e as coisas iam de mal a pior. Mas, de repente, ele se coloca em oração, ele começa a buscar o Senhor. Aqui no capítulo 3, nós vemos que essa é a oração de Abacuque. Ele começa a orar, a clamar, e de repente o coração dele se enche do Espírito de Deus. E então ele começa a ver que para crer em Deus, para confiar no Senhor, não precisa ver as coisas acontecer no mundo físico. Ele pode olhar no mundo espiritual mesmo, né? Porque ele sabe que o Senhor está vivo e está no controle de todas as coisas, independente do que esteja acontecendo. Ele está no controle. Então ele começou a perceber isso. Não, eu vou olhar para a circunstância, vou olhar para Deus. Nele eu tenho socorro, nele há controle, nele há esperança. E aí ele fala tudo isso que ele fala aqui agora. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja produto na oliveira, o campo não produza mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e Ele me fará andar rápido, me fará andar alto. É isso que Ele está falando. Então, eis o segredo da vitória: olhar para Cristo, olhar para o Senhor, tirar os olhos da circunstância, tirar os olhos dos problemas. Quando a gente olha para a circunstância, a gente fica triste. Quando as circunstâncias estão ruins, a gente fica desanimado. Quando a gente olha para as pessoas e muitas vezes não encontra apoio, acolhimento. Então, o que a gente tem que fazer é olhar para o Senhor, porque se nós olharmos para Ele, nós vamos ter esperança, nós vamos ter alegria no nosso coração, porque é isso que Abacuque fala: eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, porque ele sabe que no Senhor tem salvação, no Senhor tem vitória, e é Ele que nos fortalece em tempo de fraqueza. Então, olhe para Ele, olhe para o Senhor, ainda que a figueira esteja sem flores, ainda que não haja fruto, ainda que tudo que você olha esteja desanimador, que você não tenha esperança, humanamente falando. Olhe para o Senhor, porque nele você pode ter esperança. A resposta do Senhor sempre virá. Ele sempre estará conosco. Ele sempre nos dará vitória, porque Ele é a nossa própria vitória. Amém? Que Ele abençoe você, sua família, que Ele abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.